Obrigado, Ministério de Louvor. Graça e paz, igreja. Podem se sentar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, né? Nós estamos no mês de setembro. E nesse mês eu recebi do pastor Emiliano a missão de estar aqui compartilhando com vocês desse tema que ele foi altamente guiado, né, pelo Espírito Santo. E eu quero agradecer ao pastor Emiliano pela oportunidade, né, e por confiar em mim, na autoridade que existe em mim, depositada por Jesus, para estar aqui ministrando sobre esse tema. Então, esse mês nós estamos aprendendo sobre... Nós precisamos renovar a mente, a nossa mente. E isso tem um impacto na nossa autoridade, em como nós exercemos a nossa autoridade. E esse é um tema que é muito importante, né? Nós fazemos parte do Verbo da Vida. E todos sabem, né, que o irmão Reagan foi uma pessoa que o Senhor usou e inspirou muito, né, na visão da nossa igreja. E o irmão Reagan foi uma pessoa que escreveu vários livros. E eu estava pesquisando e eu vi que de todos os livros que ele escreveu, quando ele veio traduzir para o português, o primeiro, aquele que ele quis traduzir primeiro, foi a autoridade do crente. Porque ele entendia a necessidade da igreja ser ensinada sobre esse tema. Ele entendia que o homem foi criado por Deus para governar, mas que nós vivemos muitas vezes diante de uma posição de estarmos refém das circunstâncias. Então, o pastor Emiliano escolheu esse tema e eu não sei, né, qual é a sua realidade hoje, que está aqui presente ou que nos acompanha pela internet, né? Eu não sei se você já é cristão ou se você não é cristão. Se você for cristão, eu não sei se você já fez o rema. Se você não sabe, nós somos uma igreja que aqui nesse templo funciona um centro de treinamento bíblico, né, para nos ensinar princípios cristãos. E eu não sei se você já fez o rema. E se você já fez o rema, talvez o que eu vinha falar para você hoje pode não ser nenhuma novidade. Mas não é sobre o quanto você conhece. É sobre o que você faz com o que você conhece. Então, a repetição, ela é didática. Porque você precisa entender que não basta conhecer. Você precisa entender que o que mais importa é o que você faz com aquilo que você sabe. E se você é um cristão, mas você veio aqui, e como eu cheguei aqui nessa igreja, antes de fazer o rema, não tem a consciência do que você pode em Deus, então esse culto é para você. Então eu digo que esse culto não é apenas um culto, mas é o culto. Assim como eu fui alcançada por essa palavra, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você também. E essa é a nossa realidade, né? A minha realidade antiga era aquela realidade que eu acordava, fazia um devocional antes de trabalho e eu lia lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no decorrer do dia, se o desemprego, vou logo para o desemprego, porque já aconteceu. Se o desemprego batesse na minha porta, eu ficava literalmente desesperada, né? Então, isso acontece, eu percebo quando eu vou ensinar minha filha, que eu digo: Tâmara, lê esse parágrafo. Aí ela lê. Aí depois eu digo: Tâmara, me explica o que é que diz esse parágrafo. Ela não sabe explicar. Então, muitas vezes nós vivemos nessa realidade de buscar o Senhor, de ler a Bíblia até, mas mecanicamente. Nós, na pressa, na correria do dia a dia, nós lemos, já saímos, mas não meditamos. E a palavra diz que a verdade liberta, mas é o meditar e a renovação que transforma. Então, ler por ler não é o que traz transformação. Nós precisamos estar sempre renovando e meditando nessa palavra. E isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei aqui no Rema, eu carregava uma posição de culpa. Porque eu sou filha de pastor, cresci na igreja desde que eu nasci, né? Eu vou para a igreja. E aos 8 anos de idade eu aceitei o Senhor Jesus. Mas na minha adolescência, acredito que como a maioria dos jovens, eu cometi alguns deslizes, né? Eu errei. E isso
por saber a consciência de que eu fiz errado e eu escolhi errado em uma determinada área da minha vida, eu carreguei essa culpa por muitos anos. E essa culpa me impedia de vencer tantas coisas que sobressaíam na minha vida. Então, tudo que acontecia na minha vida, eu achava, é uma consequência do meu erro lá de adolescente. Sabe quando você tem uma dívida com alguém que nunca está paga? Pronto, era a minha culpa. Né? Porque quando você faz um serviço numa loja, você vai lá e paga pelo serviço, está pago. Mas a minha culpa, para mim, dentro de mim, nunca estava paga. Tudo que acontecia, acontecimento por acontecimento, eu achava, é consequência porque eu pequei quando eu era adolescente. E eu cheguei aqui com o meu casamento falido, divorciada, o fim decretado, e eu entendia que isso também era uma consequência das escolhas erradas que eu fiz, né? Mas aí, chegando no Rema, eu fui liberta pela palavra, né? A cada matéria que eu fui estudando, eu fui entendendo que eu não estou mais no banco dos réus. Não existe mais um passado que importe. Agora só existe mais o meu presente e o meu futuro. É sobre o meu presente e o que eu posso nele. O que ele fez em mim, a nova realidade de quem eu sou. O que eu posso nele, o que ele entregou para mim na cruz. Então é por isso que se você não fez o Rema, eu quero convidar você a fazer o Rema. E onde eu vou, eu inspiro pessoas, façam o Rema. As pessoas olham para mim, para Benhu e perguntam, o que foi que mudou? Eu disse, foi no Rema. Foi no Rema que eu aprendi que eu não sou mais refém das circunstâncias e aprendi a lidar com cada coisa que se levanta contra a minha vida. Então, tudo que nós entendemos, tudo que nós aprendemos no Rema, na matéria da realidade da nova criação, foi que nós recebemos do Senhor uma nova identidade. E essa identidade é a identidade de filho. E como todo filho tem heranças, nós também temos heranças espirituais, né? E eu quero, não sei se você é pai ou mãe, mas eu não dou nada à minha filha para ela deixar guardado, escondido numa gaveta, debaixo da cama. Tudo o que eu dou para minha filha é porque ou ela está precisando ou porque tem um propósito para eu dar, tem um objetivo para eu dar, né? E assim aconteceu com Cristo ao morrer na cruz. Tudo que ele nos entregou teve um propósito, porque a gente precisava receber aquilo para vencer. E a questão é que Jesus na terra, ele veio como filho de Deus. Então, se Jesus não tivesse vindo, você poderia dizer, eu não sei como é que um filho de Deus deve se comportar, mas Jesus veio. E olhando para Jesus, você pode ver como você deve se comportar, porque agora você é tão filho quanto ele é filho. E eu quero fazer um breve resumo de uma parte da vida de Jesus, né? Jesus, ele veio à terra como filho de Deus, em carne e osso. Então ele sempre teve autoridade. E ele sabia disso, que a sua autoridade estava na sua identidade. Tanto que aos 12 anos, Jesus foi levado a Jerusalém pelos seus pais na festa da Páscoa. E lá ele se perdeu, os pais dele perderam ele de vista. E passaram 3 dias procurando ele. E quando finalmente encontraram, Jesus, com 12 anos, falou para o pai terreno: por que é que você me procurou tanto? Você já devia saber que eu estaria na casa do meu pai. Então ele falou para o pai terreno que ele deveria saber que ele deveria estar na casa do pai dele, o pai do céu. Então ele, com 12 anos, ele já assumiu e admitiu a sua identidade messiânica. Ele sabia quem ele era e ele sabia para que ele veio. Só que ainda ele não tinha recebido o poder para exercitar essa autoridade. Então, no decorrer dos anos, veio o batismo de Jesus no Rio Jordão. E ali o Espírito Santo desceu sobre ele. E a palavra fala em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ali houve um revestimento de poder. O revestimento de poder que Jesus, sendo filho de Deus, tendo autoridade, precisava para iniciar o seu ministério. Então, se Jesus ele precisou ser revestido, quanto mais nós.
né? Logo após ele foi tentado por Satanás no deserto durante 40 dias. E venceu todas as tentações. E mais adiante ele começou o seu ministério, fazendo milagres e expulsando demônios, né? Ele curou o leproso, ele levantou paralíticos e ele expulsou muitos demônios. E depois de tudo isso, o que foi que ele fez? Reuniu os 12 e levou eles para uma montanha e começou a ensinar o sermão da montanha aos 12 discípulos e à multidão que ali ficava admirado com o tamanho poder que havia nele. E a Bíblia fala que ele ensinando foi a primeira manifestação pública da autoridade que ele tinha. Porque as pessoas olhavam para Jesus ensinando e diziam: quem é esse que ensina diferente dos mestres religiosos? Que os mestres da época, eles ensinavam assim: o profeta Isaías disse isso, no livro do profeta Isaías existe aquilo. Mas Jesus não. Jesus disse: eu vos digo. Então ele decretou a sua autoridade, ele deixou clara a sua autoridade, porque ele falava em nome dele próprio. Então as pessoas reconheciam a sua autoridade. Quem estava ali reconhecia a sua autoridade. Mas aí, depois de ensinar, né, os princípios do reino e também deixar claro que tinha autoridade, ele decidiu ir para o outro lado da margem do lago. E ele disse: vamos para o outro lado. Ele não chamou, ele disse: vamos. Ele sabia que ele ia conseguir chegar do outro lado. Então ele disse: vamos para o outro lado da margem. Só que no meio desse trajeto se levanta uma grande tempestade. E esse é o ponto onde há uma conexão entre o que Jesus viveu e o que nós vivemos todos os dias da nossa vida. Eu não sei você, mas eu já enfrentei também muitas tempestades. Eu acredito que todos nós enfrentamos tempestades. Seja cristão, não cristão, jovem, velho, idoso. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Então é impossível que você passe por esse mundo e não sofra alguma tempestade. Mas se até Jesus sofreu uma tempestade, que dirá nós? Mas eu queria ler com vocês aqui um trecho, e eu vou ler alguns versículos hoje. Não precisa abrir, eu vou tentar ler rapidamente, porque eu separei muitos versículos. E no último eu vou pedir para a mídia passar no telão. E a questão é que Jesus, ele enfrentou todas as tempestades, né? Aquela tempestade, e nós também enfrentamos. Mas por que ele enfrentou aquela tempestade? Será que foi para ensinar e demonstrar que ele é Deus? Jesus enfrentou aquela tempestade para mostrar para mim e para você como é que se vence uma tempestade. E é por isso que, se eu fosse dar o título dessa mensagem hoje, eu botaria o título assim: vencendo como ele venceu, usando a nossa autoridade. Então, eu quero que você saiba que as tempestades, elas vão se levantar, mas você não vai morrer afogado de tempestade, não. Diga para o seu irmão: de tempestade eu não morro. De tempestade eu não morro. Você não vai sofrer afogado, morrer afogado. Você não vai se desesperar tendo que tirar água com um baldinho no meio da tempestade. Você vai aprender agora com Jesus como é que se vence uma tempestade. E eu queria ler com vocês um texto que está lá em Marcos 4, do 35 ao 41. Eu vou ler aqui rapidamente. Que fala assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Eu vou repetir: outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Mateus fala que o barco já estava afundando. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, não se importa que pereçamos? Em outra versão, na versão NVT, fala: mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa com isso? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé?
E eles, possuídos de grande temor, temor aqui quer dizer reverência, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui existem algumas curiosidades, né? Eles estavam no Mar da Galileia. E o Mar da Galileia já era muito conhecido por tempestades repentinas. Porque o Mar da Galileia, ele é localizado entre montanhas. E isso faz com que haja um choque de ventos quentes com ventos frios. E isso causa uma tempestade repentina. Então Jesus sabia disso. Todos ali sabiam disso, dessa possibilidade dessa tempestade. Mas eles não temeram atravessar para o outro lado. Eles enfrentaram o risco de atravessar para o outro lado. E agora outra curiosidade, né? Os discípulos, eles eram pescadores experientes. Eles já tinham lidado com várias tempestades antes. Mas aqui, eles entenderam, essa não é uma chuvinha qualquer não. Essa é uma tempestade mortal. Parecia ser uma tempestade maior do que o que eles podiam suportar. Alguém aqui já enfrentou alguma tempestade que parecia ser maior do que o que você podia suportar? Agora eu lhe pergunto. Jesus estava no barco e os discípulos foram tomados pelo desespero. Desespero esse ao ponto que eles decretaram: vamos morrer. Eles decretaram que o fim estava garantido. Agora, se com Jesus no barco, os discípulos se desesperaram, imagina os outros barquinhos que estavam seguindo eles, que não tinha Jesus no barco. Imagina o que eles estariam sentindo ali, né? E no meio de tudo isso, existe nós, a igreja. A igreja do Senhor também enfrenta tempestades. E a questão não é se você vai enfrentar tempestade ou não, é como você vai passar pela tempestade. Aqui fica claro que é a resposta que você dá diante de uma tempestade que importa. Existem aqui duas posições, né? Como Jesus lidou com a tempestade e como os discípulos lidaram com a tempestade. Então, os discípulos, eles olharam para o problema. Eles não sabiam que eles tinham autoridade para parar até sobre a natureza. Mas Jesus sabia. Então, existe uma diferença muito grande entre quem enfrenta a tempestade na posição de autoridade e quem enfrenta a tempestade na ignorância, sem saber que existe uma autoridade que foi delegada a cada um de nós. Qual é a posição que você vai escolher ter a partir de agora? Não é isso? Então Jesus, ele não acalmou a tempestade para mostrar que ele era Deus, não. Ele acalmou para mostrar a mim e a você como é que se vence uma tempestade. Se posicionando, não temendo. Então, a autoridade que estava em Jesus, ela nos foi delegada. Aqui ele exerceu autoridade sobre a natureza. Mas depois ele chegou para a igreja e delegou a autoridade para a igreja. E essa autoridade não foi para ser engavetada ou esquecida, não. Foi para ser exercida exatamente na hora da tempestade. Porque no monte, como nós estamos aqui agora, no monte é hora de aprender. Mas é na tempestade que você vai praticar aquilo que você aprendeu. É na tempestade que você vai exercer aquilo que você recebeu. Então, eu quero ler com vocês aqui em Lucas 9:1, na versão NAA, diz: Jesus, porém, chamou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças. Em Mateus 10:1 fala: tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de enfermidade. Ou seja, a mesma autoridade que havia em Jesus, ele transferiu e delegou para os seus discípulos ali. Então Jesus, quando chamou os discípulos, ele não estava chamando apenas, vem me acompanhar aqui nessa viagem, nessa missão, não. Ele chamou eles para eles representá-lo. Ele chamou e delegou autoridade para que eles fossem representantes do poder de Deus na terra. E tem um outro versículo que eu gosto muito, que é muito conhecido, chamado a Grande Comissão, que está em Mateus 8, 28, 18, do 18 ao 20. E fala assim, na NVI, eu vou ler. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vem a parte que eu mais gosto. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, essa autoridade, ela foi delegada. Os discípulos, eles tinham uma missão: ir expulsar demônios e curar enfermos. Então, eles tinham que fazer. Só que ela foi delegada também para eles ensinarem. Primeiro eles iriam fazer, depois eles iriam ensinar. Então, essa autoridade não ficou só nos discípulos. Ela foi multiplicada. Porque à medida que eles iam ensinando, a autoridade e conhecimento iam chegando na vida de outras pessoas. E a Bíblia fala que esses sinais e maravilha acompanham a todos aqueles que creem. Ou seja, você crê? Eu creio. Então, essa autoridade, ela foi delegada a mim e a você. Até hoje, até o fim dos tempos. Até Jesus voltar. Então, essa autoridade foi dada para a igreja. A igreja de Cristo foi dada para nós. E a verdade é que ela foi dada com um objetivo, né? Ela foi dada porque Jesus sabia que para destruir as obras do mal não bastava experiência, não bastava a força do nosso braço, era necessário um poder e uma autoridade sobrenatural. E em Lucas 10:19 fala: eu lhes dei autoridade. Para quê? Para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Então, quando Jesus fala sobre o que você tem nele, ele usa a palavra todo. Mas quando ele fala sobre o poder de Satanás em você, ele usa a palavra nada. E nada é nada, e todo é todo. Eu fui olhar no grego o que significa todo e nada. E por incrível que pareça, pasmem, todo é todo e nada é nada. Então, toda seta maligna, você tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. Toda doença que se levanta, todo problema. E você pode até pensar, mas fizeram uma macumba. É nada. Ele não tem poder, nenhum mal lhe fará dano. Eu recebi uma palavra de maldição. É nada. Não vai lhe fazer dano. Eu recebi um diagnóstico. É nada. Esse diagnóstico não é sobre você. Não é para você. Não vai lhe fazer dano. Então diga para o seu irmão: serpentes e escorpiões estão debaixo dos meus pés. Nós precisamos exercer a nossa autoridade sobre todo o poder do inimigo. Porque somente quando a gente exerce essa autoridade é que nada nos causa dano. Enquanto nós ficamos com ela guardada, você pode sofrer dano sim. Mas quando você exerce, todo o poder do inimigo é anulado. Então, quando você entende isso, você para de orar para o Senhor. Até suas orações mudam. Você para de orar como um mendigo que fica pedindo: Senhor, me cura, por favor, me cura. Você dá um comando de filho. Porque você entende a autoridade que foi depositada em você. E essa autoridade, ela não está baseada em quem você é, mas no nome de Jesus. A nossa autoridade está baseada no nome de Jesus. Nós exercemos ela através do nome de Jesus. E aqui em Marcos 16, 17, 18, na versão NAA, fala: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, todos aqueles que creem no poder do nome de Jesus, recebem autoridade através do nome de Jesus. Você crê que o nome de Jesus tem poder? Eu creio. Eu creio. Então, diga para o seu irmão de novo: eu tenho autoridade no nome de Jesus. Em Filipenses 2, 9, 10, tem outro versículo que fala: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhes deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra.
Meu irmão, e agora eu quero lhe dizer: não tenha o nome de Deus por comum. Sabe, o nome de Deus, ele não é como um passe de mágica, nem foi feito para ser usado apenas como uma formalidade no final daquela oração que você faz, em nome de Jesus, amém. Eu me lembro que eu e Benhu, nós temos um amigo que é de Brasília, e ele vem de vez em quando para Maceió. E aí ele vai na Ponta Verde e ele fica encantado com aquela beleza. Meu Deus, que coisa linda, né? A natureza inserida dentro do cenário urbano, né? Os prédios se juntando com a praia. Ele fica ali encantado. E eu fico pensando quantas vezes eu andei e ando ali na orla, e para mim eu nem reparo, eu ando pensando em tanta coisa, porque aquele cenário ali já se tornou comum para mim, mas para ele não. Então isso acontece naturalmente, né? As coisas que a gente vê sempre, faz sempre, usa sempre, se torna comum. Mas no reino espiritual, você não pode ter o nome de Jesus como algo comum. Você não pode dizer que o nome de Jesus é algo comum, porque ele é sagrado. Ele foi elevado sobremaneira. Todo joelho se dobrará. Ele está acima de todo nome. Qual é o teu problema? Será que o teu problema é alguma doença? Porque ele está acima. Tudo aquilo que você pode nomear. Traição. Desemprego. Angústia. Depressão. Medo. Tudo aquilo que você pode nomear, que tem um nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Sabe? Então, o nome de Jesus não é algo qualquer. O nome de Jesus é o que lhe dá acesso total à autoridade de Cristo. E o irmão Rega, ele já ensinava. Eu ouvi algumas ministrações do irmão Rega sobre esse tema. E ele ensinava que quando você usa o nome de uma pessoa, você está representando a autoridade dessa pessoa. Então, toda a autoridade que Jesus tinha e tem no céu, na terra e debaixo da terra, você está acessível a você através do nome de Jesus. E quando você usa esse nome, é como se fosse você falando no lugar dele. É como se fosse Jesus em carne e osso, aqui agora, dando uma ordem ao seu problema, para silenciar, anular, através do nome dele. Então, quando você usa o nome de Jesus, você está fazendo uso de um uso legal e autorizado do nome dele. Fala aqui, em João 14, 13, 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E no grego aqui, pedir, ele significa exigir, reivindicar. Então tudo aquilo que você reivindica no nome de Jesus é uma promessa. Ele fará. Quando você reivindica com essa consciência, você está fazendo uso legal e autorizado do nome de Jesus. Então é por isso que muitas vezes a gente espera que Deus faça algo e nada acontece. Porque Deus está esperando que você faça o uso do nome que Ele já te deu. Não fique esperando Deus se levantar e resolver o teu problema, quando Ele já te ensinou como vencer a tempestade, através da sua autoridade em seu nome. Então, tem outra passagem também que eu gosto muito, que é aquela de Atos 3, onde Pedro e João, eles estavam indo orar no templo. E lá tinha um coxo que ficava sempre pedindo esmola a todos que passavam. E ele ficava ali pedindo, e quando chegou em Pedro e João, o que foi que ele disse? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então, eles não tinham prata nem ouro, não tinham riquezas, mas eles tinham algo. Eles tinham algo, eles tinham o nome. Eles não tinham um nome, eles tinham o nome que cura, o nome que liberta, o nome que transforma. Eles tinham o nome, e eu e você, nós temos esse mesmo nome. Então, quando você fala no nome de Jesus, o inferno reconhece a autoridade que existe no nome de Jesus.
Né? O irmão Reagan usou o exemplo de um policial, quando ele manda parar um carro. E aí ele manda parar o carro e o policial pode até ser magrinho, pequenininho, como eu. Então, mas não é sobre, o carro para, não é sobre a força física, o tamanho que ele tem. É sobre o que ele representa. Aquela farda que ele está ali vestido representa a autoridade que ele tem. E o nome de Jesus, meu irmão, é a nossa farda espiritual. O nome de Jesus representa a autoridade que nós temos. Então, esse nome é sua herança como filho. Ele lhe pertence. E você foi chamado para exercer a sua autoridade, tendo a consciência desse nome, do poder que há nesse nome. Mas sabe o que acontece diante da tempestade? É que nós somos tentados. Já não bastasse a gente ter que lidar com a tempestade, ainda vem uma tentação no meio da tempestade, né? Nós somos tentados a assumir uma outra posição. Existem duas posições que Satanás nos tenta a assumir na tempestade, que é a posição de, primeiro, desespero. A posição de desespero. E a segunda, de passividade. Sabe, ano passado se levantou contra a minha vida uma tempestade. E eu só estou aqui hoje, graças a Deus, porque chegou a mim o conhecimento revelado. Enquanto eu tinha apenas o conhecimento, sem a revelação, eu não sabia como lidar com a situação que eu enfrentei ano passado. Estava eu na minha rotina normal, quando de repente comecei a ter uma febre, né? Comecei a ter uma febre. E aí, depois de ter feito rima, já tendo terminado, já no final do rima, eu estava fazendo rima ainda. Logo na matéria, realidade da nova criação. Olha como Satanás é. Eu perdi essa matéria todinha, tive que assistir depois. Se levantou uma febre. E eu, sabendo da minha autoridade, fiz o quê? Orei repreendendo, não é verdade? Não. Tomei paracetamol. Aí eu tomei paracetamol, o efeito passou. Aí eu tomei de novo. E assim foi durante uma semana. E aquela situação foi se agravando. Até começar a me dar dores e falta de ar. Então eu fui para o hospital depois de uma semana. Sem usar a autoridade que eu já sabia que eu tinha. Repare só. Aí lá eu tive um diagnóstico de uma infecção urinária que tinha se espalhado pelo meu corpo. Eu precisava ser internada. Existia uma bactéria muito resistente. E eu fui internada. E aí, dali em diante, foi só notícia ruim. No dia seguinte, aquela bactéria generalizou. Tive um quadro de sepsia. Tenho que ir direto para a UTI. Não tinha vaga na UTI. Meu Deus, e agora? Eu tenho 3 filhos para criar. Bateu logo o quê? O desespero. Né? Bateu o desespero. Não vou ser hipócrita e dizer que não bateu. Bateu o desespero. E aí, no dia seguinte, o meu rim estava paralisando. Estava parando de funcionar. No outro dia, um derrame pleural. Um derrame nos 2 pulmões. Eu não estava nem conseguindo falar. No outro dia, eu comecei a ficar verde. Eu tenho foto de mim, verde. E quando eu lembro disso, eu lembro que um espírito de morte estava tomando conta de mim. E sabe o que acontecia naquela época? Eu não tinha. Naquela época eu paralisei diante do desespero de morrer e não criar os meus filhos. Mas aí, meu marido falou com a Aline, com a pessoa daqui da igreja, falou com os nossos pastores, eles oraram por mim, foram lá, falou com a Aline. E a Aline me disse algo que foi assim, uma palavra rema para mim. Karina, Deus tem uma aliança de sangue com você. Você não é qualquer pessoa para Deus. Você tem uma aliança de sangue, você é aliançada. Quem é nascido de novo, Satanás, o maligno, não pode lhe tocar. Aí no dia seguinte, Ben-Hu recebeu também uma direção do Espírito e uma palavra rema chegou também para ele. E ele começou a orar. A oração com fé. A oração feita com fé. Como é, amor? Está em Tiago 5. Minha gente, eu não gosto quando isso acontece. Ele começou a orar, peraí. Tá. A oração feita com fé levanta o doente. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E todo dia ele chegava lá e dizia: a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Só que isso ele não estava repetindo como um papagaio, não. Ele estava repetindo com a consciência do poder que existe na palavra de Deus.
E aí eu eu me lembrei, foi um choque de fé ali, uma experiência que eu tive com Deus. E eu comecei a me posicionar, saí da posição de desespero e comecei a exercer a minha autoridade. Melhorei rapidinho, saí da UTI. Logo estava aqui na igreja servindo ao Senhor. Então, nós temos realmente somos tentados a tomar a posição de desespero. E isso acontece quando a gente tira o foco de Deus para olhar o foco no problema. E aí o espírito de medo toma conta de nós. Mas Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de ousadia. A outra posição é de passividade. Sabe quando você pensa assim, se isso está me acontecendo, é porque é a vontade soberana e permissiva de Deus. Irmão, quando você pensa assim, qual é o sentido de você exercer a sua autoridade sobre a vontade de Deus? Porque a sua autoridade é para ser exercida contra as obras do mal e não sobre a vontade de Deus. Então, no Rema eu entendi que nem tudo que me acontece de ruim não faz parte da vontade de Deus para a minha vida. As coisas de ruim, na verdade, são obras malignas. Não tem nada a ver com a vontade de Deus para a minha vida. Então, eu não posso ficar passivo, assumir a posição de passividade e pensar, é a vontade soberana de Deus. Sabe por quê? Isso é muito perigoso. Porque isso pode fazer sucumbir a sua fé e neutralizar a sua autoridade. E não foi para isso que o Senhor lhe chamou, não. Você não foi chamado para ficar vendo a tempestade crescer e tomar conta do seu território. Você foi chamado para calar a tempestade. E sabe que a gente vai dar conta de Deus do que Ele nos chama? A gente perde tanto tempo pensando no que é terreno, em conquistar uma profissão, em construir casa, carros. Mas quando a gente estiver lá diante de Cristo, Deus não vai perguntar se a gente foi um bom profissional, não. Se a gente conseguiu chegar no topo, não. Deus vai perguntar o que você fez com o chamado que Ele lhe deu. Você foi chamado para calar a tempestade. Então existe um peso espiritual de não exercer a nossa autoridade. Sabia que existe um peso espiritual? Porque a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resistir é você justamente exercer a sua autoridade. É você não se intimidar, não se desesperar, não ficar passivo, não ficar acuado. É você ir para a guerra, você faz parte do exército de Deus. E é você resistir, é você exercer a sua autoridade. E aí, ele foge de você. Mas se você não exerce a sua autoridade, o diabo não foge, não. Se você não exerce a sua autoridade, ele fica. Se você não dá uma ordem de comando para ele parar, ele continua agindo. Se você não se posicionar, ele toma conta da sua casa, da sua família e de todo o território que você habita. Então, existe um peso de você não exercer a sua autoridade. E é por isso que nós temos duas posições, duas escolhas. Ou você assume dentro das tempestades, ou você assume a posição de andar acima das circunstâncias, a posição que Cristo te deu, ou você vive aquém daquilo que o Senhor conquistou para você na cruz. Essa é a sua escolha. Qual é a posição que você vai assumir diante de tudo isso? Porque a autoridade, ela tem a ver com posição, com posicionamento. Não é um sentimento que você vai sentir, não é algo que você vai desejar, oh meu Deus, eu quero agora exercer minha autoridade. Não, você tem que entender, você tem que crer na posição que Ele lhe deu. Então lá em Efésios 2:6 fala: e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, primeiro Jesus ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, você que estava morto espiritualmente, condenado a uma morte eterna espiritual, ressuscitou também com Ele. E depois disso, Ele lhe colocou numa posição de honra e autoridade. Ele lhe assentou ao lado de Cristo. Aonde? Nas regiões celestiais. E regiões celestiais não é um lugar físico, não. Regiões celestiais é uma posição de autoridade. Ele lhe colocou nessa posição. Onde Jesus está, é onde você está. Numa posição de autoridade. Então, quando você vai orar, você não ora
de como quem está de baixo para cima, não. Você ora como quem está de cima para baixo, dando uma ordem, um comando, entendendo que você está acima de tudo que se levanta na sua vida. Então, quando você faz isso, quando você pode até, meu irmão, não sei se você já é convertido, mas se você se converter hoje, o sangue do Senhor Jesus já passou na sua vida. Então, se você se converter hoje, a autoridade de Cristo já chegou para você. E quando o diabo olha para você, ele não enxerga você, não. Ele enxerga o sangue de Jesus. Eu me lembro que existia uma mulher que, não sei se você já ouviu falar esse testemunho, que foi para um terreiro de macumba procurar um pai de santo, porque ela era amante de um homem casado. E ela queria fazer, e ela pagou por um trabalho, né, para esse homem casado. E o pai de santo falou, né, fique tranquilo, eu vou fazer o que você me pediu, você vai ter sucesso, ele vai ser seu. Mas aí no dia seguinte, ele ligou para essa mulher: vem aqui que eu preciso devolver o seu dinheiro. Oxe, por quê? Aí ele falou assim: por quê? Eu vi esse testemunho. Porque essa mulher que você está querendo mexer, eu não posso mexer, porque ela anda com os pés para trás. Sabe o que é andar com os pés para trás? É andar de joelho. É andar na posição que o Senhor lhe colocou. Então, quando Satanás olha para você, o maligno, ele não pode lhe tocar. Ele vê o sangue de Jesus. Ele não tem autoridade sobre você. Agora, meu irmão, se o mundo espiritual reconhece o poder e a autoridade que há em você como filho, tem algo muito errado em mim e em você, quando nós não vivemos nessa consciência. Tem algo muito errado em nós, quando a gente vive abalado por tudo que se levanta. Porque se até o mundo espiritual reconhece o nome de Jesus em você, você precisa também ter essa consciência. Então, você pode até, né? Eu lembro que o pastor Emiliano falou que gosta de dar tiro. E eu me lembrei desse exemplo. Se fosse alguém me convidando para ir para aquelas empresas de tiro ao alvo, e alguém me desse uma arma, Karina, eu ia estar possuindo aquela arma. Mas eu não saberia botar uma bala, puxar um gatilho, mirar. Eu não faço ideia de como se posiciona, de como se usa uma arma. Assim é a nossa autoridade. A nossa autoridade é uma arma espiritual de batalha. Mas tem muito cristão que não está sabendo usar essa autoridade. Até ele sabe que tem, mas não sabe como usar, né? E é por isso que eu queria ler aqui um versículo, e esse versículo eu queria que passasse no telão, que eu quero ler com vocês. Em 1 João 5:4, na versão A Mensagem. Se a mídia puder passar no telão, eu agradeço. 1 João 4:5, ou 1 João 5:4, na Bíblia A Mensagem. Vamos lá. Quem nasce de Deus, eu vou ler aqui, vocês podem ler ali, tá? Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. Quando você lê, está acima da influência do mundo, entenda por: quem nasce de Deus está acima da influência do diabo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. Consegue entender quão grande é a realidade que existe nessa palavra? Qual é o poder? Qual é o poder que coloca o mundo, o diabo, de joelhos diante de você? Sabia que em você existe um poder? Em você, quando você nasce de novo, você foi revestido de um poder e de uma autoridade. O mesmo poder, lembra que eu falei que Jesus, ele precisou ser revestido de um poder no batismo dele? O mesmo poder, ele está disponível dentro de você. Existe um poder que coloca o diabo de joelhos diante de você. E esse poder é a sua fé. Então, quem nasce de Deus fala sobre o quê? Fala sobre a nossa autoridade, a nossa filiação. Quem nasce de Deus recebe autoridade. Quem confessa Jesus recebe uma nova identidade, a identidade de filho. E essa autoridade, ela é resultado da nossa herança espiritual de filho. Quem foi o primeiro filho de Deus na terra? Jesus. E ele veio para mostrar a você e a mim
como é que um filho de Deus anda, como é que um filho de Deus vence. Por isso que eu falei, vencendo como ele venceu. E aí, depois que você recebe essa autoridade como filho, você está acima do mundo, numa posição de autoridade. Ou seja, você já recebeu a capacidade para vencer toda e qualquer influência maligna. E muito mais do que sobreviver a uma tempestade. A sua fé é uma força ativa que lhe posiciona sobre todo intento do Satanás. Ela lhe posiciona sobre toda tempestade que se levanta. Então você não é apenas um sobrevivente, não. Você está posicionado, pisando acima de toda serpente, escorpião e toda cobra e todo o intento do inimigo contra a sua vida. E esse é o poder que põe o mundo de joelhos diante de nós. A nossa fé. A nossa fé é o instrumento da nossa autoridade. É por isso que eu falo, se você repetir sem consciência, sem fé, convicção, não vai ter efeito não. Mas quando você entende quem você é em Deus, o que Ele te deu, que o nome dele tem poder, que lhe pertence, quando você entende e tem fé, aí sim, a sua fé se torna uma arma, um instrumento de autoridade. E é por meio da fé que você exerce essa autoridade. Então, nós não somos vítimas das circunstâncias. Nós fomos chamados para governar acima da dificuldade. Eu já quero chamar o Ministério de Louvor e quero que você fique com essa mensagem. Você foi chamado para calar todas as tempestades que se levantam sobre a sua vida. E você vai dar conta diante de Deus sobre o que você está fazendo com esse chamado. Então, quando uma tempestade se levantar, abra sua boca com ousadia. Use esse nome que está acessível a você. O nome sobre todo nome. Esse nome tem poder. E abaixo de Jesus, se não exercermos a nossa autoridade, nós estaremos vivendo abaixo do que Ele conquistou na cruz. Então nós precisamos o quê? Repreender, dar um comando de filho. E assim nós vamos vencer como ele venceu. Então eu quero repetir com vocês, com fé, declare, viu? Eu tenho autoridade no nome de Jesus. Nenhuma tempestade vai me destruir. Eu não sou vítima. Eu sou um vencedor em Cristo. Eu não fujo do inimigo. Eu coloco ele para correr. Porque em Cristo eu já tenho vitória. Amém. Meu irmão, eu não sei se você já confessou o Senhor Jesus hoje, mas tudo aquilo que eu falei está acessível a você. Se você ainda não confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, esse é o momento. Essa é a hora de você entender que Ele te ama e Ele te chamou para viver acima de todos os problemas, e que sem Ele você pode se desesperar diante das tempestades, mas com Ele você já venceu cada uma delas. Existe alguém aqui que deseja confessar Jesus como seu Senhor e Salvador pela primeira vez? Todos salvos. Existe alguém aqui que quer uma oração por cura? Todos sarados. Existe alguém aqui que quer uma oração para receber o batismo no Espírito Santo e com ele um poder maior sendo manifestado na sua vida, para que você venha exercer com mais força a sua autoridade? Todos cheios. Em nome de Jesus, obrigado, pastor Maísa, pela confiança. Espero que essa mensagem que falou tanto comigo fique no coração de cada um de vocês, e que nós venhamos como igreja andar de vitória em vitória, como Cristo venceu.